Acho que não tem tempo, vou começar logo. Aí começo com a gravação, tá bom? É o seguinte, nós vamos hoje dar continuidade à aula que a gente começou ontem, né? Na parte do módulo 19, né? Muito interessante a gente dar essa continuidade ainda hoje, para não ficar esse delay tão grande, né? No mesmo módulo. E aí a gente vai explorar as outras partes que faltam para finalizar esse módulo aqui. É um módulo muito bacaninha. Na verdade, falta pouca coisa para finalizar ele. A gente falou já sobre o cálculo das áreas dos quadriláteros, né? Só para relembrar aqui, a gente falou sobre como é calcular de um paralelogramo, de um retângulo, de um quadrado, de um losango, de um trapézio, né? Observando que as fórmulas têm algumas particularidades e algumas similaridades entre elas, né? E aí, depois nós falamos sobre a área do triângulo. Dividimos em três categorias. Primeira categoria eu tenho que obrigatoriamente saber, né? Que é a parte de aquela forma tradicional e a área do triângulo equilátero. E aí tem aquelas que é bom que eu saiba e aqui quase nunca eu vou precisar, né? Coloquei essa classificação aí. Aí eu vou pegar, aproveitar aqui e fazer uns dois exercícios. E aí eu quero que vocês atentem à maneira de resolver esses exercícios para a gente entender meio que a lógica que nem sempre é decorar a fórmula, substituir. Nem sempre é só isso. Às vezes um raciocínio por trás, um conhecimento que a gente já tem por trás, por exemplo, de relação de proporcionalidade, ela acaba facilitando nossa vida, né? Aí, ó, quando eu abro aqui, por exemplo, ó, nesse tópico 4 aqui, ó, nesse tópico 4 aqui. Ele fala assim, ó, um triângulo equilátero de lado A tem o triplo da área de um triângulo equilátero de lado B. E ele quer saber uma relação entre esses lados, A e B, ó. O A é o triplo de B, o B é o triplo de A, o A é B vezes raiz de 3, ou B é A vezes raiz de 3, né? Aí, às vezes, a gente pega aqui e está acostumado a chamar uma área de um lado de A, um lado de B, calcular as áreas separadas, dizer que uma é 3 vezes a outra e fazer uma equação para relacionar aquilo ali. Só que essa questão aqui, ela não é porque é uma questão de geometria que ela vai ser a competência 2. Ela não cobra de ti que só a ideia do conhecimento geométrico aqui. Ela está mais ligada à ideia de variação de grandezas, noção de variação de grandezas, que a gente colocou lá como na aula, no módulo chamado de proporcionalidades. A gente chamou assim. Então, ó, quando tu olha essa questãozinha aqui, ó, presta atenção, como é? Passa. Tu tem aqui um triângulo equilátero, e aí eu vou desenhar esse triângulo equilátero. Eu vou dizer que o lado dele é L. Tudo bem? A gente sabe calcular a área dele. Como é que é mesmo a área dele? A gente aprendeu na aula passada e disse que tem que saber de qual mesmo. É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Perfeito. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa aqui é a fórmula da área de um triângulo equilátero. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Lembrando aí lá na nossa aula de proporcionalidade. Existe alguma relação de proporcionalidade entre a área e o lado? Sim ou não? Me diz aí, vocês. Existe alguma relação de proporcionalidade entre a área e o lado? Existe. Existe. E essa relação é uma relação que a área e o lado são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Direta, né?
No caso, a gente diz que a área é diretamente proporcional ao quadrado do lado. Perfeito, Daniela. Isso aí, perfeito. Então, se existe uma relação de proporcionalidade, e eu estou trabalhando com a ideia de, eu vou mexer com essa grandeza, por exemplo, a área é o triplo da outra, então eu estou mexendo com a área. O que acontece com o lado? Tipo, se a área é o triplo, o lado é quantas vezes maior? Entendeu? Então, eu estou trabalhando com a noção de, se eu mexer com essa grandeza, o que acontece com essa grandeza? É uma questão de proporcionalidade, não é porque ela é geometria que ela vai ser uma questão de geometria. Né? Ela é uma questão de geometria, mas que envolve noções de variação de grandeza. Né? Então, ó, pensa comigo aqui rapidão. Vamos só analisar essa forma, nós mesmos aqui. Não liga para a questão ainda, não. Vamos pensar aqui rapidão. Se eu pego esse lado e multiplico ele por 3, a área seria multiplicada por quanto? Se o lado... 9, perfeito. Que é a mesma coisa de 3 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque aqui tem um quadrado na fórmula do lado do L, né? Então, eu vou voltar um pouquinho mais aqui, ó. Se por acaso... Não, não, Maria Clara, seria não. Seria não. Se fossem inversas, era assim: uma triplica, a outra divide por 3, ou divide por 9, que é o quadrado. Entendeu? Lembra que a ideia de inversamente proporcional é: se uma multiplica por um número, a outra divide pelo mesmo número. Se é diretamente, quando uma multiplica, a outra também multiplica. Quando uma divide, a outra também divide. Maria Clara, Marinho, eu estou explicando a questão 1. Só que eu estou dando um ponto de vista de proporcionalidade para ela. Então, o que a gente precisava aqui na questão 1 era saber a fórmula e pensar como uma questão de proporcionalidade. Raciocinar ela assim. Aí, ó, se tu perceber aqui, rapidão, essa fórmula é também uma relação de proporcionalidade. Fórmulas de áreas, de volume, são relações de proporcionalidade também. Então, toda vez que eu tiver, por exemplo, uma grandeza, o que acontece com essa grandeza se eu fizer isso com essa? A noção de variação, ela vai ser usada essa ideia de proporcionalidade. Aí, ó, analisa comigo aqui rapidão, bora pensar rapidinho. Se eu pego esse lado aqui, ó, esse lado, e divido ele por 2, a área vai ser dividida também, porque é diretamente proporcional, ou seja, ela imita, só que ela vai ser dividida por 4, perfeito. Ser dividido por 4. Porque 2 ao quadrado é 4. Diretamente, se uma dividiu, ela também divide. Né? Perfeito. Tu está percebendo que toda vez que eu estou mexendo no lado, para poder refletir aqui, eu estou elevando ao quadrado? Só que a questão está falando assim, ó, a área é 3 vezes maior. Então, a área foi multiplicada por 3. Pergunta: para a área ser multiplicada por 3, era necessário que o lado fosse multiplicado por quanto? Que número que eu elevo ao quadrado para dar 3? Raiz de 3. A raiz de 3. Então, se a questão diz assim, ó, a área é 3 vezes maior, quer dizer que o lado é raiz de 3 vezes maior. Porque, ó, multipliquei o lado por raiz de 3. Quando eu levar ao quadrado, aí do outro lado foi multiplicado por 3. São diretamente proporcionais. Tá bom? Aí, ó, proporcional com o quadrado do lado, né? Então, quando ele fala assim, ó, a área do triângulo que tem lado A é 3 vezes maior do que a área do triângulo que tem lado B, então o lado A é raiz de 3 vezes maior do que o lado B. O lado foi multiplicado pela raiz de 3. E como a proporção é com o quadrado dele, a área foi multiplicada por 3. Então, ó, a letra
C diz isso para nós. Então, olhar para essa questão e pensar ela como uma relação de proporcionalidade facilita a minha vida, tá bom? Então, tu usa da geometria aqui para lembrar da fórmula. Ao lembrar da fórmula, tu entende, ó, tá mudando uma grandeza, o que acontece com a outra? É uma relação de proporcionalidade. É uma relação de proporcionalidade. Noção de variação de grandeza. Tudo bem? Tudo tranquilo? Me diga aí se vocês entenderam tudo 100%. Certo, eu vou fazer essas 6, aí eu volto nas 5 jazinho. Essa 6, ela diz assim, ó. Ao triangularem um ataque, os 3 heróis, Homem Escorpião, Menino Vespa e Garota Abelha, criam um triângulo equilátero de energia, conforme mostra a figura. Só um momento, gente, aqui rapidinho. Certo. É os Vingadores da Shopee, é. Então, o Homem Escorpião, o Menino Vespa e a Garota Abelha criam um triângulo equilátero conforme a figura seguinte, de energia, né? Tá aí, o triângulo equilátero de energia que eles formam, ó. A energia gerada, olha a informação relevante aqui para mim. Ó. A energia gerada é inversamente proporcional à área do triângulo formado. Assim, ao diminuir pela metade a distância entre eles, só que aí, ó, ao diminuir pela metade a distância entre os heróis, o que acontece com a energia do ataque? Ela vai ser dobrada, triplicada, vai ser o quê? Gente, pensa comigo aqui rapidão. Quando ele fala que diminuiu pela metade a distância, ele mexeu com o lado ou mexeu com a área do triângulo? Me digam aí. Ele pegou a distância e reduziu pela metade. Ele mexeu com o lado. Perfeito. Só que a proporcionalidade da energia é com quem? É com a área. Então eu vou ter que ter uma relação entre área e lado. E eu sei. Por isso que eu estudei aqui a área do triângulo equilátero. Olha de novo, não é só de aplicar na fórmula, ó. Vamos lá. Eu sei que a área de um triângulo equilátero, bora aqui bonitinho. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí, ó, ele pegou o lado e reduziu, ou seja, dividiu pela metade. Isso quer dizer que a área vai dividir por 2 ao quadrado. Vai dividir por 4. Né? Então, a área vai dividir por 4. Já sei disso. Quando ele pegou o lado e dividiu por 2, a área dividiu por 4. Porque a proporcionalidade é com o quadrado da área, do lado. Tá bom? Então, a área foi dividida por 4. Aí eu vou vir aqui e vou dizer assim, ó, a área foi dividida por 4. Perfeito. E a proporcionalidade da energia com a área é uma proporcionalidade o quê? Inversa. Ou seja, se a área foi dividida por 4, a energia deveria ter sido o quê? Dividida também ou multiplicada? Multiplicada por 4. Por isso que a resposta certa é a letra C. A energia foi quadruplicada. Deu para pegar aí a ideia? Não precisa criar fórmula entre. A questão te deu uma relação de proporcionalidade aqui, tu identificou outra aqui, mudei o lado, que acontece com a área,
E aí eu vim para a relação que ele me deu. Eu mudei a área que acontece com a energia. Tá bom? Como é inversamente proporcional, se a área dividir por 4, a energia multiplica por 4, que é sinônimo de quadruplicar. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Me digam aqui, está tudo tranquilo. Foi bom. Então eu vou fazer mais uma questão de triângulos aqui. Ó. Olha aqui, ó. No triângulo ABC, sabemos que os lados AB, AC e BC têm comprimentos iguais a 6, 6 e 4, respectivamente. Qual é a área desse triângulo? Eu coloquei essa questão aqui na ideia de o seguinte, ó, eu falei que a parte importante é do equilátero e a forma geral, que é base vezes altura por 2. Só que eu falei que essa aqui, ó, nem tanto. É aquele tipo de questão, aquele tipo de fórmula que eu vejo ela, decoro, faço um ou dois exercícios ali e não vou perder uma tarde praticando, porque eu sei que quase não tem chance de cair isso aqui no vestibular que eu vou fazer, né? Só vou praticar mesmo isso aqui quando eu já dominar as outras. Mas aí, ó, por exemplo, eu coloquei uma questão só para vocês verem a aplicação dela. Eu vou aplicar a fórmula e entendi como é que aplica. Aí eu vou fazer mais um ali que eu deixei na lista proposta, tu vai entender como é que aplica e não vai gastar energia com isso aqui, tá bom? Ó. Então, ó, os lados desse triângulo é 6, 6 e 4. Perfeito. Uma coisa que a gente calcula quando a gente está fazendo com essa fórmula aqui, primeira coisa que a gente faz é calcular o semiperímetro, que é somar os lados e dividir por 2. Então, bora lá. P é igual a 6 mais 4 mais 6 dividido para 2. Fica 16 dividido para 2, que é 8. Né? 8. Aí, ó, essa área, ela é nada mais, nada menos do que a raiz quadrada P, P menos A, P menos B, é a fórmula de Diron, né? P menos C, tirando cada lado. É só a fórmula mesmo, é aquele tipo de questão que jogou 8, aí vem, ó, 8 menos 6, 2. Aí, ó, de novo, a diferença, 8 menos 4 dá 4. E por último, 8 menos 6, de novo, 2. Então, eu tirei de cada lado. Aí vai ficar assim, ó. 8 vezes 2 é 16, então eu tenho a raiz de 16 vezes 4 vezes 2. Esse 16 aqui, a raiz quadrada dele é 4. Aí aqui, ó, 4 também. A raiz quadrada de 4 é 2. Já esse 2 não tem raiz exata. Então vai ficar dentro da raiz. Vai ficar o quê, então? 8 raiz de 2. Que está na letra D de dado. Tá bom? No caso, aí eu utilizei a fórmula de Irong. Eu tenho os três lados, tá? Não tem nenhuma base, nenhuma altura, tal, dá para usar ela. Deixa eu ler a pergunta aqui da Gabi. Tô confusa, prof. Essa fórmula é para triângulo com três lados diferentes, né? Não, qualquer triângulo. Qualquer triângulo, se tu tiver os três lados, tu pode usar ela. Não tem como eu calcular a altura. Se essa da questão é um isósceles, dá para usar a fórmula normal? Dá. Aí assim, eu coloquei ela de propósito aqui na ideia de aplicar a fórmula de Irong. Mas tu poderia, se tu quisesse, para fazer ela também, ter feito isso aqui, ó. Traçava a altura para aplicar a fórmula normal.
eu preciso dessa altura, e aí eu vou imaginar esse triângulo retângulo. Como é isósceles, ele divide bem no meio. Então, bem que é 2, hipotenusa é 6, H aqui, ó. Aí eu faço Pitágoras. Quando eu fizer Pitágoras, eu encontro H também. Aí eu posso usar a fórmula base, vezes o valor de H que eu encontrar, dividido por 2. Posso fazer. Também dá certo, tá bom? Mas aí eu coloquei aqui na intenção da gente usar a fórmula de Iron. E a fórmula de Iron serve para qualquer triângulo. Se tu tiver os três lados, tu pode utilizar. Aí é a tua é na hora da decisão de qual fórmula utilizar, tu vai pensar, vale mais a pena eu ir para Pitágoras, achar o H e jogar na fórmula, ou jogar na fórmula de Iron? Aí depende. Eu sei a fórmula de Iron decorada, porque se a fórmula de Iron não foi uma prioridade para mim, e aí eu digo que ela só vai ser uma prioridade a partir do momento que eu dominar as outras duas e fizer bastante questão das outras duas, aí, beleza, ser decorado, faço. Não ser decorado, eu também sei o teorema de Pitágoras, então eu escapo. Tem como fazer. Tá bom? Certinho, certinho, certinho. Assim, no vestibular que vocês vão fazer, ele vai cair. Se cair, por exemplo, uma questão que precisa da fórmula de Iron, você pode ter certeza que tinha como escapar desse jeito aqui também. Tá bom? Eu coloquei na intenção de mostrar na prática a fórmula. Aí tem outra dos propostos também, vocês aplicarem, vocês aprenderem, tipo assim, agora eu fiz também, e não vou gastar mais esforços nisso aqui, não. Tá bom? Certo. Agora, eu vou entrar aqui numa observação que são outras áreas que eu não coloquei aqui nos exercícios, mas até coloquei uma no proposto, nos propostos. Mas é interessante que eu saiba também calcular, por exemplo, vou botar aqui com observação. Essa observação, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, é interessante que tu saiba calcular a área de um hexágono regular. A área de um hexágono regular. É interessante que eu saiba calcular isso aqui. Aí vamos aqui rapidão. Qual é a ideia que a gente vai ter? Tu não vai decorar a fórmula, não, por hexágono não, tá? Aí se envolver com o negócio de decorar a fórmula de hexágono, não. Já, espera aí que ficou feio. Oxe, não é só multiplicar a fórmula do triângulo quadrilátero por 6, não? Isso, perfeito. Por isso tu não vai decorar nenhuma fórmula. Tu não vai decorar a fórmula de hexágono regular. Nossa, cara, eu tô desenhando feio. Me ajuda aí, Paulo. Também não sei desenhar, não, pô. Tá igual eu, Paulo? Talvez pior. Vai dar certo aqui, ó. Pronto. É porque eu tenho essa partezinha aqui de forma geométrica, teoricamente, é para ele fazer a forma ficar bonita. Mas não tá fazendo, não, tá ficando feia. Mas vamos lá. Coloquei aí o hexágono. Finge que ele tá regular. Ele não tá nem um pouco torto. O que acontece? Tu tem nada mais, nada menos do que 6 vezes a área de um, ressaltando mais ainda a importância de saber a área de um triângulo equilátero. Olha aqui como eu tenho 6.
Aqui, ó. Um triângulo, não é isso? Outro triângulo, outro triângulo. São 6, dá para visualizar isso? São 6 triângulos equiláteros. Então, tu vai pegar aqui que a área do hexágono ele vai ser 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ah, eu vou decorar essa fórmula, vou simplificar esse 6 com esse 3 para dar... Não, deixa assim mesmo, só decora. Tipo, é 6 vezes a de um equilátero. E eu sei a do equilátero decorado. Tá bom? Professor, nas questões que pede áreas não comuns, o meio de sair delas é sempre projetando outras imagens com áreas comuns. O que seria comum, Maria Clara? Explica aí, o que seria comum? No caso, por exemplo, aquela questão da estrela, né, que o senhor fez conosco. E aí, o senhor saiu por ela pelas áreas dos quadriláteros, não? Não, mas não foi a área, foi em relação de ângulo, né? Entendi. Mas Não, assim, mas geralmente assim, quando eu tenho uma figura feia, igual aquela de estrela lá, ó, vamos supor que eu tenho esse bichinho aqui para calcular a área, vamos supor, né? O que normalmente a gente faz é pegar um quadrilátero aqui e retirar esse triângulo. Acho que é isso que você quer dizer, né? isso, A gente tinha retirar as... um trapézio, por exemplo, e aí desse trapézio tirou um pedacinho do triângulo. Então tem que imaginar isso, que a gente chama de. A palavra que não seria comum, a palavra que seria os convexos e os não convexos, lembra? Então, quando eu tenho um polígono que não é convexo, eu tenho que imaginar como se eu estivesse retirando um pedaço ou algo do tipo. Tá bom? Perfeito, perfeito. Show de bola. Certo. Então, aqui é a área de hexágono regular. É interessante que eu saiba essa diferença. Hexágono regular, se eu sei a área de um triângulo equilátero, sei calcular ela, tranquilo. Tá bom? Essa daqui é a parte mais importante da nossa observação. É aquela assim, ó, o Paulo disse que eu tenho que saber isso. Perfeito. Essa informação aqui é importante que eu saiba mesmo. Aí tem outras observações que eu vou colocar aqui, como é assim, ó. Olha aqui, ó. Uma fórmula para calcular a área de qualquer polígono. Fórmula para calcular a área de qualquer polígono. Agora tu vai ver que vai ser viagem, ó. Qualquer polígono, qualquer que você calcular. Ele pode ter quantos lados ele quiser. Ó, vou pegar um pedacinho aqui de uma região. Pronto, aqui só um pedacinho. E vou imaginar meu polígono aqui, ó, seguindo esse pedaço de circunferência. Espera aí, que vai ficar assim. Tá. Hum, tá. Imagina que aqui é um pedaço de uma circunferência. Eu vou fazer mais bonito, vou fazer assim. Pronto. Aí eu vou pegar aqui, ó, uma circunferência passando por dentro aqui, ó. A gente chama ela de circunferência
inscrita. Esse polígono aqui, como eu não sei quantos lados ele tem, eu vou terminar de escrever ele assim, mas ele tem aqui, ó, reticência, dizendo que ele continua para cá, e reticência, vou dizer que ele continua aqui para cá. Tá bom? Beleza, então é um polígono qualquer, ele tem muitos lados ainda para cá, para poder completar ele. Dá para enxergar isso aí, gente? Sim ou não? Eu quero calcular a área de qualquer polígono. Primeira coisa que eu faço, eu desenho um círculozinho dentro dele. Um círculozinho dentro dele. Desenhei esse círculo, desenhei. Agora eu vou pegar o centro dele, e vou ligar ó, o centro dele a um ponto e o centro dele ao meio do lado aqui. Ó. Pronto. O que eu tenho aqui? Bem aqui, eu tenho a metade do lado desse polígono. E bem aqui, eu tenho a metade do ângulo central. Esse alfa, ele é metade do ângulo central. E aí, ó, a gente não vai ver nenhuma questão cobrando isso aí agora, e na verdade não vai ver, provavelmente, nem no vestibular, mas eu tô colocando aqui só para tu ter informações. Mas o polígono, ele tem que ser regular, né? Ou é qualquer polígono mesmo? Regular. Porque senão eu fico usando central, fica tudo igualzinho. Tava escrito, o jeito que tava escrito ali como tu escreveu, não tava escrito regular. Eu falei, mas não escrevi, né? Perfeito. Mas eu falei, pode ver na gravação que tá falado. Mas é bom escrever. Aí, ó, o que acontece aqui rapidão? Eu tenho aqui um lado, ó, bonitinho. Lado sobre esse, metade do lado, né? E eu tenho essa distânciazinha bem aqui, ó, que é do centro até a metade do lado. Que ele também é o raio da circunferência. Esse carinha é chamado de enraio ou apótema. É chamado de apótema. E para calcular a área, basta eu pegar o semiperímetro e multiplicar por esse raio. O semiperímetro sendo a metade do perímetro. Lembra que eu pego o perímetro e divido por 2. Então, esse Pzinho aqui, ó, é o semiperímetro. Professor, e como é que eu faria para encontrar esse Rzinho? Aí vai depender de qual ângulo que vai surgir bem aqui, ó. Vai pegar, por exemplo, tangente, aí joga e faz essa formulazinha com a tangente. Eu não. Porque ó, o cateto oposto, o cateto adjacente, dá para fazer tangente. Nós ainda vamos usar essas relações de tangente e tal lá na aula de trigonometria. Então não vem ao caso agora. Né? Mas se eu souber, por exemplo, uma circunferência, eu tenho uma circunferência dentro, eu tenho um raio dessa circunferência dentro, eu consigo calcular a área simplesmente pegando o semiperímetro e multiplicando por esse raio. Qualquer que seja o polígono. Tá bom? Qualquer que seja o polígono regular, eu faço isso, independente do número de lados. Essa fórmula é uma fórmula geral. Jogar no pentágono vai dar certo, no hexágono vai dar certo, no octógono vai dar certo, qualquer um vai dar certo. Porque o ângulo central, lembra que ele é do início do lado até o outro lado aqui, ó. Até o final, é o lado todo, o ângulo central. Ele só tá pegando a metade. Tá bom? Então, assim, ó, tu vai desenhar um triângulo retângulo do centro, vai desenhar um triângulo retângulo do centro, aqui, aqui, aqui. Tu vai fazer um triângulo retângulo. Esse cara é a metade do ângulo central. Lembra que para saber o ângulo central, eu pego 360 e divido por 2. Aí esse alfa aqui, ele é a metade. Divido por 2, não, divido por n, né? Que é o número de lados, perdão. Aí aqui, isso aqui é a metade do ângulo central, né? Com esse ângulo aqui, eu consigo dizer, por exemplo, os valores dessa questão me deu. Se for um ângulo, não for um ângulo notável,
A questão me dá a aproximação de uma tangente. Então, não, por que ele me deu essa tangente? Justamente que vai surgir esse ângulo bem aqui, ó. Aí tu vai fazer tangente, que é o quê? Cateto oposto sobre adjacente. Aí achei o R. Quando eu achei o R, pronto, feliz. Por quê, ó? É só somar os lados e dividir por 2, eu tenho um semiperímetro. Aí eu multiplico por esse R. Eu tenho a área. Semiperímetro vezes o R. Tá bom? Uma técnica assim, tu usa trigonometria para saber quem é esse raio, que também é chamado de apótema. Ao achar ele, soma os lados e divide por 2. Tá bom? Mas assim, fora o triângulo, o quadrilátero, o círculo, o que eu quero que vocês saibam de qual é o hexágono. Tá bom? Aqui é uma forma geral, que calcula qualquer um. Só que a questão vai me cobrar ou triângulo, ou quadrilátero, ou hexágono. Então, eu vou ficar em paz. Se quer, se tu vai fazer um SpaceX da vida, se tu vai fazer um vestibular mais pegado, aí eu até acho interessante tu pegar esse método aqui. A parte de triângulo, retângulo e ângulo aqui, a gente vai falar dele lá na aula de trigonometria ainda. Mas aí tu já une os dois conhecimentos e faz também a área de qualquer um. Tá bom? Certo. Aí eu vou entrar aqui agora para a parte de círculo, circunferência, que é a parte interessante para nós aqui, ó. Vocês lembram qual é a diferença entre círculo e circunferência, gente? Círculo é preenchido e circunferência é só o. Círculo é preenchido, certo? Certo. E a circunferência é o quê? É o contorno, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Bota aqui, ó. Circunferência. Circunferência. Círculo. E suas partes. Né? Circunferência, círculo e suas partes. Vou desenhar aqui a figura. E é muito interessante a gente saber, ó, por exemplo, que enquanto. Cadê? A circunferência está atrás do setor, do contorno desse setor aí, né? O círculo, ele é a região que é limitada aqui, né? Ó. Essa região aqui, ó. Perfeito? Isso aí é o círculo, ó, que bonito. Certo. O que acontece? A gente fala aqui, ó os termos que a gente vai usar. Ó. A gente vai falar aqui do. Comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência. Circunferência, como vocês já elencaram aí, é a borda. Né? A borda. E para calcular o comprimento da circunferência, a gente usa essa fórmula aqui, ó, 2πr. Tá bom? É o comprimento da circunferência. É a borda, é o perímetro, né? Pode chamar assim também. É o perímetro. Então, como eu tô falando de borda, não sei se vocês têm aí esse sentimento, mas para mim a circunferência
o círculo em si, né, completão, ele lembra para mim uma pizza, né? Ele lembra uma pizza. E essa pizza, gente, ó, pizzazinha bonitinha, ó, pizza bonitinha. Essa pizza, na borda dela, a gente coloca o quê? A gente gosta de colocar catupiry, né? A borda da pizza tem que ter catupiry, né? Beleza. Deu para entender? Então é a borda, é a borda, é a borda. Tem erro não, tem? Catupiry. Alguma dúvida até aí, gente? Deixa eu escrever isso aqui. Ó, dois em inglês, ó. Catupiry. Pronto, isso aí é o comprimento, é a borda da pizza, é o comprimento da circunferência. E aí a gente também fala da área do círculo. Área do círculo. A área do círculo, gente, ó, é isso aqui, ó. Pi r ao quadrado. Né? Pi r ao quadrado. E aí, gente, ó, vou ser bem sincero com vocês. Muita gente confunde essas duas fórmulas. A área do círculo, o comprimento da circunferência. Confunde muito. E havia aluno que foi misturando elas. Teve aluno uma vez que veio para o professor, essa questão aqui ela tem que ser anulada, não tem? Chegou no vestibular, do vestibular e veio conversar comigo. Tem que ser anulada, não tem? Eu não sei, bora ver. Aí fica a questão do gabarito. Eu, não, tem resposta, normal. Aí ele, não, professor, mas a área não é 2πr ao quadrado? Ou seja, ele misturou literalmente as duas. Pegou 2πr ao quadrado. Sei. Eu também, Maria Clara, quando eu era aluno, eu confundia também essa fórmula, é um trauma meu também. Mas não de juntar as duas, né? Era tipo assim, ou jogar 2πr ou πr ao quadrado. Só que, olha uma ideia interessante, que é só o simples fato de eu pensar, eu consigo associar ela. Ó. Não precisa de catupiry, nada disso, aqui é brincadeira, né? Mas assim, ó presta atenção. O 2 ele só aparece uma vez. Então não existe 2πr ao quadrado. Ou é πr ao quadrado, ou é 2πr. Tudo bem? Quando o 2 aparece aqui em cima, a gente chama de quadrado, não é? Bora pensar aqui rapidão. Área. Área é medida em quê? Área é medida em metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Então, onde que aparece o quadrado? É onde as grandezas estão ao quadrado. Aqui é o quê? Metro, centímetro, decímetro, milímetro. Não tem quadrado aqui, ó. Então, não tem quadrado na fórmula também. Entendeu? Só tem ao quadrado onde as grandezas que simbolizam ele estão ao quadrado. Entendeu? Aí tu não erra nunca. Ah, vou confundir a área do círculo e o comprimento da circunferência. Não confundo mais. Porque, ó, um é 2πr e outro é πr ao quadrado. Onde aparece o quadrado é onde as unidades de medida são ao quadrado. Metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado. Que é a medida de área. Não é? É? Não é. Deu para entender? Ficou bacaninha assim? Ficou mais fácil de decorar? Não é decorar, tu acabou de raciocinar a fórmula. Né? Tem que aparecer o quadrado. Né? Show de bola. Certo. Aí, ó, tem também as partes do ciclo da circunferência, que é interessante que eu saiba. Por exemplo, ó, é muito interessante que eu saiba calcular. Botar aqui, na verdade, botar assim.
setor circular. Vou botar a área e o comprimento dele. Setor circular. Lá na nossa aula de introdução à geometria plana, quando a gente estava falando das figuras e tal, né? Das figuras, a gente citou o setor. A gente até diferenciou ele de um tal de segmento, né? O setor aqui, ele é a fatia, né? Esse aqui é o setor. Esse setor, ele tem um raio R e ele tem um ângulo aqui alfa. Isso aqui é uma questão de fração. Tudo que tu for calcular, vai pensar em fração. Por exemplo, eu quero o comprimento desse setor. O comprimento dele. É esse L. Como é que tu vai calcular? Eu tenho que ver qual fração esse ângulo é do todo, da volta, do círculo, da circunferência, no caso aqui, que é comprimento. Então, eu vou pegar esse ângulo e vou dividir por 360. Porque eu acabei de saber qual a fração ele simboliza. E aí eu só multiplico por 2πr. Ou seja, deu 1/4 da circunferência, ou seja, 1/4 de 2πr. Deu 3/4, 3/4 de 2πr. Aí não tem erro. Porque eu crio uma fração entre quem? O ângulo que ela está representando e o todo. Parte pelo todo. E jogo na fórmula normal, 2πr. É uma fração o comprimento total. Comprimento do setor. E aí eu tenho também a área do setor. Eu vou fazer a mesma coisa. A área do setor. Vai ficar assim, ó. A área é o ângulo sobre 360. Só que aí, ao invés de multiplicar por 2πr, eu multiplico por πr ao quadrado. É uma fração da área. Uma fração do círculo. Tá bom? Se o ângulo tiver em radianos, eu troco esse 360 por 2π. Né? Lembra que radianos fica 2π. Inclusive, se aqui fosse em radiano, no lugar de 360, eu teria 2π, né? Aí ia cancelar 2π com 2π, ia ficar só ângulo vezes o raio. O comprimento de um setor, quando o ângulo está em radianos, é só pegar o ângulo e multiplicar pelo raio. Professor. Oi. Inclusive, ano passado, caiu uma questão que era só saber o que era setor circular. A gente fez ela lá na nossa aula de introdução à geometria plana, no módulo 15, não foi? A gente mostrou que era aquela da igreja, não é? Uma da igreja, que tinha o pôr do sol lá atrás, aí, da lua, na verdade, né? Aí ele queria saber qual a parte da lua está escondida, que é só o nome, setor circular. Né? Aquela questão era considerada fácil por ser, assim, só o básico, era só saber o que era setor circular, né? Assim, a gente sempre fala assim, que o fácil, o médio e o difícil depende da pessoa, né? Depende de onde eu estou. Porém, é que dali para todos os níveis que tu está, ela tem que ser considerada fácil. Porque é uma questão só de identificação, né? Ela está lá na habilidade 7, que fala sobre a ideia de reconhecer características ou propriedades de figuras planas ou espaciais. A gente viu, e aí pensando nisso, lá no módulo 15, a gente colocou na aula, só as figuras, isso aqui é a figura tal, isso aqui é a figura tal. E a gente vai estudando ela um pouco. A gente falou lá do módulo 15 setor agora, está estudando ele, né? Lá a intenção era só reconhecer, agora a intenção aqui é realmente trabalhar com ele. Se cair só para reconhecer, tem que fazer. Né? Para calcular, aí depende de como é que ele colocou os valores, mas eu sei aqui agora as fórmulas também, né? E eu nem preciso decorar essa fórmula, porque eu entendi como uma questão de fração. Essa daqui eu sei, que é o comprimento total, que é construir da volta. Aí aqui eu boto só uma fração na frente. Que fração? Esse ângulo que eu tô, ele é quanto do 360? É a fração? Pronto, resolvi. Uma porcentagem do total. Isso aí, uma porcentagem total, uma fração total, perfeito. Isso aí é o setor circular. Aí, cabe nós diferenciarmos aqui também o que é o segmento circular. Toma cuidado. Tem um setor e tem um segmento. São dois irmãos diferentes.
circular. O segmento é isso aqui, ó. Tu pega aqui um setor qualquer. Setor qualquer, ó. R, R. O ângulo aqui é alfa. E vai fazer isso bem aqui, ó. Isso bem aqui, ó. É o segmento circular. Tá bom? É o segmento circular. Aí, ó. O que acontece? Vou colocar aqui, ó. Essa área, que eu vou chamar de área do segmento, ela é nada mais, nada menos do que a área do setor, que eu já sei calcular, menos a área do... Qual a figura que ficou em branco aí? Um triângulo. Então, eu tenho que calcular a área desse triângulo, a área do setor e tirar a diferença delas. Vai sobrar só essa região aí, que eu chamo de segmento circular. Então, nesse caso, eu iria usar aquela fórmula A vezes B vezes sin de θ. Depende do ângulo que forma aqui. Por exemplo, o Enem já cobrou isso da gente, colocando o ângulo 90 graus. Eu não preciso de fazer aquela fórmula, porque 90 graus virava um triângulo retângulo, né? Aí é base vezes altura por 2 metros. Tem a dos cossinhos também, né? Uhum. Aí depende de como tá, qual é o ângulo que está formado aí, né? Mas sim, se for um ângulo qualquer, um ângulo agudo, a melhor forma de utilizar é aquela que a gente colocou na observação da área do triângulo, que é lado vezes o seno do ângulo entre ele por 2. É uma maneira de calcular a área desse triângulo aí. Tá bom? Mas aí atenta para qual é o ângulo que está sendo formado, para tu não estar usando fórmula grande demais com um problema pequeno. Tá? Perfeito. Antes da gente avançar, bora fazer umas duas questãozinhas aqui, aí eu volto já para falar dessa outra parte, que ainda falta uma terceira. Tá bom? Essa questão, ela fala assim, ó. Uma moldura é formada pela justa posição de um semicírculo e um quadrado. Sabe-se que a área do semicírculo é 5πr ao quadrado. Qual é a área do quadrado? Olha, ele te deu essa área aqui, ó. Te deu essa área aqui, ó. Essa área aí, ó, é a área de um semicírculo. Tu consegue observar que é a metade de um círculo, ó, semicírculo, é a metade de um círculo. É um setor. Só que a fração tá fácil de fazer. Porque ó, a fração fica 1/2. Então, ó, essa área é metade de πr ao quadrado. Aí a questão tá falando que isso aqui é para ser igual a 5π. Aí, ó, se tu olhar para essa expressão, o π vai embora com π. Esse 2 passa multiplicando, então r ao quadrado é igual a 10, porque 2 vezes 10. Então esse r seria a raiz quadrada de 10. Pronto. R seria a raiz quadrada de 10. Bonzinho, bonzinho ou não? Gente, o raio é do meio até aqui, ó. É a raiz quadrada de 10. Deixa eu te perguntar, e se eu medir aqui de verde, do meio até o outro lado, é para quanto? Se aqui é a raiz de 10, do outro lado tem que dar quanto? Tem que dar a raiz de 10 também. Também é quem? Também é o raio. Aí eu tenho o que eu chamo de diâmetro, né? Que são 2 raios. Né? D é 10, tem certeza que D é 10? O diâmetro é 10?
Quanto é raiz de 10 mais raiz de 10? É 2 raiz de 10. Toma cuidado, eu não estou multiplicando eles dois, eu estou somando os dois, tá bom? E como é um quadrado, os 4 lados têm que ser iguais. Então, todo mundo é 2 raiz de 10. E como é que calcula a área de um quadrado? É L ao quadrado, ou seja, 2 raiz de 10 ao quadrado. Quando está multiplicando assim, ó, tu pode elevar ao quadrado separado. Tipo, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 10 ao quadrado é 10. Aí eu tenho 4 vezes 10, 40. Então a área dessa quadrada é 40. 40 está em qual letra? Está na letra D de dado. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Atente aí para a maneira que eu fiz. Primeira coisa que eu fiz foi pegar a área do círculo, do semicírculo, no caso, para poder calcular qual é o raio dele. Ao saber o raio, eu fiquei sabendo essa distância aqui, ó, que é 2 vezes o raio. Né? Aí, a questão pede a área desse quadrado aqui, ó. Como eu já sei o quanto equivale o lado, a área é lado ao quadrado. Aí ficou fácil de fazer. 2 raiz de 10 ao quadrado é 40. Tá bom? Beleza, 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 beleza? Alguma dúvida até aí, gente, nessa questãozinha? Que a gente precisou ir lá na área do círculo, depois na área do quadrado. Isso é bacana. Questão muito massa. E essa daqui? Essa daqui é o seguinte, ó. Na figura estão representadas 4 circunferências de raio igual a 1 centímetro, que são tangentes no ponto A, B, C e D. Assinale a alternativa que corresponde ao valor em centímetro quadrado da área rachurada. Sempre que tu vê circunferência se tangenciando assim, a primeira coisa que tu faz, a primeira coisa, antes de mais nada, é ligar os seus centros. Pega os centros delas e liga. Porque às vezes, ó, quando tu liga o centro de 4 delas assim, ó, tu tem um quadrado. Quando tu liga o centro, bora lembrar aqui, ó, de 3 delas assim, ó, já teve uma aula disso aqui já, anteriormente. Quando tu liga o centro, 3 delas assim, ó, bora pegar aqui uma ideia. Tu tem um triângulo equilátero, ó, tá vendo aí o triângulo equilátero? Se eu precisasse, por acaso, aqui, ó, saber essa alturazinha bem aqui, eu consigo? Consigo tranquilamente. Essa altura nada mais é do que um raio dessa circunferência, outro raio dessa circunferência, então R mais R, mais a altura desse triângulo equilátero. Então seria R mais R mais a altura desse triângulo equilátero. E como é que calcula a altura desse triângulo equilátero? Aqui eu tenho dois raios, e aqui dois raios. A questão me dá lado igual a 5. 2 vezes 5 é 10. Então o lado é 10. Aqui é a altura 10 raios, 3 sobre 2. A gente sabe a altura do triângulo equilátero já. Entendeu? Então eu consigo fazer tranquilamente. Então, assim, falou de círculos tangenciando. Eu tenho um círculo maior tangenciando menor. Muito comum também esse tipo de questão aqui. Aí tu liga os centros. Tu tem automaticamente Pitágoras aqui, ó. Não sei se tu tá enxergando. Um trapéziozinho. Igual aquelas questões que a gente fez das ervas. Tu vai ter essa distância aqui, que é a soma dos raios. E aqui tu tem o raiozão e o raiozinho. Então, bem que é a diferença. Triângulo, retângulo faz Pitágoras. Né? Aqui, não. Aqui,
Liguei o seno, eu formei um quadrado. Bora voltar para nossa questão. Deixa isso aqui de mano. Ó, a nossa questão, ela quer que eu calcule essa área achurada aí, ó. Que eu chegue e calcule isso aqui, ó. Como é que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, calcula a área desses setores e tira do quadrado esses setores. Ou eu posso dividir bem aqui assim, ó, tan. Calculo uma área achurada, que seria esse quadrado, menos esse setor. E multiplico por 4. Né? Seria uma maneira de fazer também. Aí fica meu critério. Bora calcular aí a área do quadrado? A área do quadrado. Como a questão fala que o raio da circunferência é 1, então aqui eu tenho 1 mais 1. Então esse lado bem aqui é 2. Como é um quadrado de lado 2, 2 ao quadrado é 4. Agora essa área em branco. A área em branco. São 4 vezes um setor. E esse setor aqui, ó, como é que calcula a minha margem de setor? Eu pego o ângulo, que é 90 graus, divido por 360 e multiplico por πr ao quadrado. E o raio é 1. Se tu observar direitinho aqui, direitinho, 90 dá para simplificar por 90, que é 1, e esse cara dá por 90, que é 4. E aí vai cancelar com esse 4 bem aqui, ó. Vai sobrar π vezes 1 ao quadrado, que é π. Π vezes 1 ao quadrado, que é π. E agora, o que nós temos aqui é o quê? Essa área achurada. Essa área achurada, ela vai ser o quadrado tirando a parte branca. 4 menos π, que está na letra D de dado. Tá bom? Massa demais, né, Paulo? Top. Então, imaginar aí, né? Tipo, eu tinha. Liguei o centro, formou uma figura que eu conheço, quadrado. E se eu tirar a parte branca, que são setores, eu sei quem é a área. Sei quem é a área. Show de bola ou não? Eu imaginei como cada setor com uma área sobre 4. Sim, a área sobre 4. É um quarto, mesma coisa. 90 sobre 360 dá um quarto. Aí você cancelou com 4. Se já for direto para aí, pode fazer. Pode dizer que a área do quadrado menos um quarto de cada setor. Isso é possível afirmar que esse setor é um quarto da área de circunferência? Sim, mesma coisa que o Igor está falando aí. Show. Aí seria a área do quadrado menos 4 vezes esse um quarto de circunferência, não, de círculo, né? Quase círculo. Mas beleza, show de bola. Tranquilo? Então, massa. Então, assim, ligou o centro, tu conseguiu imaginar a figura. Não tem erro, não. Certo. Isso aqui eu vejo um jazinero. Ainda falta uma parte. Eu falei que são as partes, né? Eu falei do setor, do segmento. Ainda falta falar sobre a coroa. Coroa circular. Coroa circular. Olha aqui, ó. Área da coroa circular. Então, vou imaginar um círculo bonito aqui. Outro círculo aqui concêntrico, né? Concêntrico quer dizer que eles dividem o mesmo centro. Aí, ó,
vou pegar aqui essa partezinha mais assim, tal, peraí. Bonitinho, eu quero calcular essa áreazinha bem aqui, ó. Essa área, eu vou chamar ela de coroa. Lembra que coroa, lá na nossa aula, nós falamos, coroa é uma figura plana, né? Figura plana, é uma parte do círculo, ó. Coroa, essa partezinha aqui de fora. Coroa circular, olha que bonito. Coroa circular. Pronto, esse pedacinho aí é o que eu tô querendo calcular. Vou copiar ele, vou colocar bem aqui assim, para não precisar redesenhar. Redesenhar é ruim demais. Pronto. Colar. Às vezes, gente, às vezes, a questão, ela me dá duas informações. Ela me dá esse raio aqui, ó, que é o raio da circunferência maior, que eu vou chamar de Rzão, e me dá esse raio aqui, ó, que é o Rzinho. E que é a área da coroa. Para poder calcular a área da coroa, eu vou simplesmente pegar a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Só fazer essa subtração. Ou seja, essa área dessa coroa vai ser π π vezes Rzão ao quadrado menos π vezes Rzinho ao quadrado. Tá bom? Seria falar, aí bota o PIN em evidência e tal, mas essa aí é a expressão que a gente tem. Ah, não precisa nem decorar, é só pensar que é o maior menos o menor. Se eu pegar o círculo maior e o círculo menor e subtrair, eu tenho só essa borda que eu chamo de coroa. Tudo tranquilo? Senhorão, senhorão? Certo. Gente, só antes de eu passar bem aqui para cá, deixa eu perguntar algo para vocês. Vocês sabem a diferença entre uma reta tangente e uma reta secante? Uma observação da observação da observação. O que que é uma reta secante e o que que é uma reta tangente? Qual a diferença entre essas duas coisas aqui? Reta secante e reta tangente. Ela seca o molhado, ou melhor, deixa eu ver, ela passa pela circunferência, tipo assim, atravessando, né? É isso aí. Eu uso uma analogia, é assim, ó. Eu vou usar essa analogia aqui. Eu tenho aqui um círculo, e aí eu vou imaginar como se fosse um balão. Um balão. Aí a reta é como se fosse uma agulha. Se essa agulha passa assim, ó, ela fura o balão, não fura? Então o balão seca. Ela passou furando, secou. É uma reta Caraca, essa analogia é muito boa. secante. Aí a melhor de todas essas aqui é o menino que foi furar o balão na festa, não acertou e foi contar a história depois. Ele disse que, ó, rapaz, eu não acertei não, mas foi quase, ó. Eu olhei assim, aí eu fui pegar o balão, só que o balão escapuliu e fez só assim, ó. Tangente. Só assim, ó, tangente, não só de arpão. Tangente, entendeu? Tangente. Entendeu?
gente. Pronto. Ó, reta secante, o balão fura, seca. Reta tangente conta a história. Tangente, né? Escapa. O balão escapa. Só conta a história. Fugiu do tema. É, tu passou a reta para um lado e o tema foi para o outro, né? O tema foi para o outro. Tangenciou. Certo. Então, olha aqui, rapidão. Então, às vezes, a questão era te dar só uma reta tangente aqui, ó. Tangente à circunferência. Aí aqui cabe até uma questão de habilidade disso aí também, né? Ó. Essa reta aqui, ó, ela é tangente à circunferência de dentro e é secante à circunferência de fora, né? Não é isso? Ela é tangente é de dentro, secante é de fora. Aí, ó, a questão te deu essa reta aí e te deu essa distância bem aqui, ó. Te deu essa distância bem aqui, ó. Ou seja, ela, diferentemente das outras, as outras te deu R, te deu o raio menor, o raio maior e tal. E aí tu fez, calculou a área de um, a área da outra, subtraiu, perfeito. Essa daqui não. Essa aqui te deu só uma reta lá no meio. Pá! E falou, ali vale D. Quero saber quanto é que vale o raio. Em que vale D. O grande. Vamos ver quanto é que vale a área da coroa. Aí, gente, ó. A área da coroa, mas que de observação, tá? A área da coroa, gente, não tem erro, não. Tu vai fazer só isso aqui, ó. Vai pegar a metade dessa distância. Tu vai elevar ao quadrado e colocar o π do lado aqui. Pronto. Ó, tu pega a metade da distância, o resultado disso tu eleva ao quadrado e o resultado disso tu multiplica pelo π. Não tem erro. Tu calculou a área da coroa em função dessa distância aí. É, a dedução deve ser uma coisa loucona, né? Tipo assim. Pior que não, Paulo. Ó, vou fazer a dedução dela bem aqui do lado. Não, não fica porque esse D aqui não é diâmetro. Esse D aqui é o tamanho da reta tangente. Ele não é o diâmetro. Por isso que ele não vai ser a área do círculo todo, vai ser a área só da coroa. Né? Muito massa isso aqui, é muito massa. Olha a dedução disso aí, Paulo. Ó. Vamos supor, tu tem uma circunferência aqui e outra aqui. Pronto, perfeito. Aí, tu quer a área da coroa, né? Tu sabe que bem que tu quer essa área aqui, ó. Peraí, deixa eu só colocar mais bonitinho. Tu quer essa área aqui. Só da coroa. Tranques, tranques, tranques. Aí, ó. Tu vem aqui e faz. Ah, tu tem esse raio, que é o Rzinho. Tu tem esse raio, que é o Rzão. E tu tem bem aqui, ó, o D. Então, bem aqui, daqui para cá, é só a metade de D. E tu pode fazer o quê? Tu sabe que a área é π Rzão ao quadrado menos π Rzinho ao quadrado. Ou seja, a área, ela é π, abre parênteses, Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Só que tu também sabe que aqui é 90 graus e que cabe um Pitágoras, ou seja, D sobre 2 ao quadrado é um cateto, mais Rzinho ao quadrado igual a Rzão ao quadrado. Isso quer dizer que D sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa de Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado.
E aí, é a mesma coisa. Fica π vezes d sobre 2 ao quadrado. Ah, sim. Né? É só pegar metade dali, elevar ao quadrado e botar o π na frente. Tá demonstrado aí, não tá? Olha aqui, ó. Ah, eu quero pegar um exemplo. Um exemplo, ó. Eu vou pegar e quero calcular a área dessa coroa aqui, ó. Vou pegar dois exemplos. Primeiro esse, ó. Bonitinho, gente, ó. Coisa linda. Quero calcular a área dessa coroa aqui, sendo que a questão me deu, ó, a questão me deu essa distânciazinha aqui, ó, como 5 metros, e essa distânciazinha bem aqui, ó, como 8 metros. Pronto. E ela quer saber a área da coroa. Aqui é uma coisa comum, é aquela de só de aplicar, né? Ó, tu tem que a área da coroa é a área da circunferência maior, π vezes 8 ao quadrado, menos a área do círculo menor, né? 5 ao quadrado. Então, essa área fica 64π menos 25π. Aí, ó, 64 tira 20 é 44, 40, 39. Então, fica 39π metro quadrado. Pronto, é a área dessa coroa. Então, assim, se tu tem os dois raios, método tradicional. A área maior menos a área menor. Só que aí, às vezes, a questão vem e te diz assim, ó. Te dá de novo um círculo. Te dá outro círculo aqui. Quer que tu faça a coroa também. Ó, que bonito. Quer que tu faça aqui, ó, a coroa também. E te deu foi essa distância bem aqui, ó. Te diz bem aqui, ó. Ó, ela chegou. Te deu essa distância bem aqui, assim. Te disse que bem aqui é 20. Como é que calcula a área da coroa? Só que é a área da coroa. Aqui também ela queria a área da coroa. A diferença das duas questões, uma me deu o raio maior e o raio menor. Tradicional. Faz a área maior, a área menor e subtrai. Essa aqui ela pegou uma reta lá no meio e fez assim, ó, pan, que é tangente a de dentro, né? É o círculo de dentro. Aí, ó, pega a metade dele, 10, ao quadrado e bota um π do lado. Pronto. Então essa área bem vai dar 100 π. Tem erro, não? Aí tinha metro, metro quadrado. Tiver em centímetro, é centímetro quadrado. Tiver em milímetro, é milímetro quadrado. O que for. Tudo bem, gente? Uma questão complicada, a gente faz basicamente praticamente, na verdade, né? Num piscar de olhos. Olha, pá, fez. Olha aqui, depois eu quero que vocês pesquisem a resolução dessa questão bem aqui na internet, ó. Só para vocês. Meu Deus do céu, é sério isso tudo? Sabendo aqui, ó. Essa questão bem aqui, eu quero resolver ela com vocês. Peraí, deixa eu.
Bora fazer ela? As duas são da coroa. Aí o que muda, Ana Clara, ó, Ana Carolina, perdão, é o que a questão deu. Aqui nessa daqui, ó, ambas são da coroa. Aqui a questão te deu os dois raios, o raio do círculo maior, o raio do círculo menor. Então, tu entende que a coroa é pegar o maior, subtrair o menor, sobra só a coroa. Beleza, é a forma tradicional que tu vê no livro. Bonita. Essa daqui, quando o Enem cobrou da gente, ele não quis saber disso, não. Ele só colocou essa também. Se não me engano, no Enem é 16 essa medida que ele deu na questão do Enem. Vocês vão dar uma olhada, tem ela no proposto da gente. Aí, quando dá essa distânciazinha aqui, ó, dessa reta tangente, aí não é nem raio, não é diâmetro, é uma corda. É uma corda da circunferência maior, que tangencia a circunferência menor. Né? Que tangencia a circunferência menor. E aí, como é que faz? Aí, ou tu faz isso aqui que a gente acabou de demonstrar, para ficar feio, ou tu lembra que é só pegar a metade, elevar ao quadrado e botar o pi na frente. Se a questão pedir a área da coroa. Tá bom? Se a questão pedir a área da coroa. Que massa. Ou essa daqui, ó. Ou essa questão. Bora lá. Na figura a seguir, temos um triângulo equilátero, ABC. Vamos lá, primeira informação. O triângulo é equilátero, significa que todos os lados dele são iguais. Todos os lados possuem a mesma medida. Já sabemos disso, não é isso? E duas circunferências concêntricas de centro D. Uma inscrita e a outra circunscrita ao triângulo equilátero, ao triângulo ABC. Dado que o perímetro, olha, o perímetro do triângulo é 6 centímetros. A medida da área sombreada. Primeira coisa. Cara, isso aqui, se tu for fazer, tem tanta maneira diferente de fazer essa questão. Tem gente que vai lá e fala, ó, isso aqui é 1/3 da altura, isso aqui é 2/3 da altura, nós não vai ver por quê. Aí um é o Rzinho, o outro é o Rzão. Aí joga, achando a altura, depois 1/3, 2/3, joga na fórmula normal da coroa, né? Aí tem, já vai fazer assim, ó, tá? Aqui é o Rzão, aqui é um Rzinho, aqui é 90 graus, sempre faz 90 graus com qualquer reta tangente, tá, gente? O raio. Aí dá para fazer também aquela demonstraçãozinha que a gente fez. Só que olha o que a gente aprendeu. Aprendeu a fazer isso, ó, rapidão. Isso aqui, pessoal, considera uma questão difícil. Olha, rapidão. O perímetro é 6. Então, o lado é 6 dividido para 3, já que os três são iguais, já que ele é equilátero. Então, cada lado vale 2. Então, essa distânciazinha bem aqui é 2. Ah, peguei. A área da coroa, metade disso aí, 1 ao quadrado e boto o pi do lado. Quanto é 1 ao quadrado? É 1. Então, a área é só pi. Letra E de elefante e de elefante. Uma questão complicadíssima, é resolvida no piscar de olhos. A gente olhou e marcou. Olhou e marcou. Tá bom? Bora fazer uma parecida com essa. Uma parecida com essa mesmo. Deixa eu pegar bem aqui. Eu não coloquei ela aqui no iPad, mas eu vou pegar rapidinho. Eu vou mandar. Coisa bonita, coisa bonita. Repete, Paulinho, por favor, repite sim. Só um momento. Estou puxando a questão aqui para nós fazermos.
Ó, presta atenção. Ó, a gente acabou de aprender que tem duas maneiras de calcular a área da coroa. Uma, quando a questão me dá os dois raios, o grande e o pequeno, que eu uso essa estratégia aqui, que é pegar a área do grande, a área do pequeno e subtrair. A outra estratégia é quando a questão, ao invés de me dar os raios, me dá uma corda aqui da outra, uma corda da circunferência maior, tangenciando a circunferência menor. Tem que ser tangente. E nessa distânciazinha ali. Só pegar a metade dela, elevar ao quadrado e botar o π do lado. Eu tenho a área da coroa. Tranquilo? A área da coroa. Aí, quando eu olhei para essa questão aqui, se tu for procurar, depois experimenta, pegar ela e procurar a resolução na internet. Ela tá assim, ó. Ou ela tem aqui alguém fazendo pela relaçãozinha do baricentro, que no triângulo equilátero, o baricentro, ele é o mesmo incentro, que é o mesmo circuncentro, então aqui fica 1/3 da altura, aqui 2/3 da altura. Aí tu acha a altura, 1/3 é o Rzinho e 2/3 é o Rzão. Faz separado, achei os raios. Quando achar os raios, eu vou lá e faço a área da coroa com o raio maior e o raio menor. Dá para fazer. Dá para fazer. Dolorido, mas dá para fazer. É um tipo de resolução que tu pode encontrar na internet. O outro tipo é quando o cara tem essa medida bem aqui, ó. Chama de Rzão. Aqui chama de Rzinho. Aqui faz 90 graus e faz Pitágoras. Para encontrar uma relação semelhante com essa daqui que a gente fez, ó. Esse cara e esse cara, a relação dele com Pitágoras. E chega na conclusão que a gente já sabe de cor, né? Chega na conclusão que a gente já sabe de cor. A outra maneira é a gente pensar o quê? Cara, se ele é um triângulo equilátero de perímetro 6, cada lado vale 2. Então, isso aqui é um lado dele. E esse lado dele coincide com o que a gente falou, que é uma reta tangente às superfície de baixo, secante é de fora, né? Beleza, de dentro. Esse 2 aqui é aquele Dzinho. Para calcular a área é só o quê? Metade, que dá 1 ao quadrado, e bota o pi lá. Aí 1 ao quadrado é 1. Pi. 1 pi é pi. Então, letra E. De elefante de elefante. Para aí, Maria. Professor, se eu fizesse pela maneira do Teorema de Pitágoras, o cateto oposto seria metade do... Seria 1? Não, não necessariamente. Eu não sei qual é o valor dele, mas eu sei que a diferença dos seus quadrados vai dar 1. É porque Quadrados. eu pensei que fosse dar, tipo, a metade do lado do triângulo. Não, não precisa não. Ó, é porque bem que talvez até dê, mas não fiz essa conta, não. Cadê a questão? Isso daqui. Tu tá falando o quê? Aqui dá o R, aqui é o Rzão. Tu tá dizendo que o que é metade de quem? Que o cateto oposto seria 1, a metade do lado? Ou não? Esse carinha aqui Não, é então... 1. Não, então o cateto adjacente. Não, aqui eu sei que é 1. Ah, sim, tá. Porque é a metade do lado do triângulo aqui, né? Aí eu sei também que vem que é 30 graus. Ou seja, esse cara aqui vai dar, o oposto é meio, 0,5. Ah, Tinha como sim. fazer também, com trigonometria, né? Aí é outro caminho também complicado, mas dá para fazer também. Mas tá vendo que nosso caminho foi muito mais rápido, fluiu muito melhor? Aí, ó. Eu acho que ele faz bem aqui, ó. Ele faz assim mesmo. Aquela ideiazinha do 2/3, 1/3, né? Faz do 1/3, 2/3, não. Faz Pitágoras aqui, né? Para achar a diferença dos dois
quadrado, tá vendo? A gente já sabia disso aí, ó, faz hora que a gente aprendeu. Olha aqui, ó, que a gente vai fazer essa do Enem, ó. A gente vai ler. Olha o que tu vai fazer. Tu vai fazer isso aqui lá no celular também. Tem que lembrar até lá. Até no Enem, na verdade, né? Tu vai ler. Se a questão te der dados semelhantes, tu vai só marcar. Bora fazer ela? É a questão 23 da nossa lista. A figura mostra uma praça que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno. Um passeio, em seu entorno, um passeio. Os círculos que definem a praça do chafariz são concêntricos. O passeio terá seu piso revestido com ladrinhos, sem condições de calcular os raios. O passeio terá o piso revestido com ladrinhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, o engenheiro fez a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre os pontos A e B. E destacou que a B é 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi quanto? Olha aqui, ó, uma questãozinha do Enem. Olha essa questão que caiu no Enem 2018. Era para calcular a área dessa coroa, que é onde vai ser o passeio. Ele não podia calcular o raio porque o chafariz estava cheio. E aí, para calcular a área dessa coroa, meu povo, minha povo, ele não deu esse 16, aí não faz de cabeça isso, faz ou não faz de cabeça? Me diz aí no chat quanto é que é a resposta, qual a letra que eu vou marcar. Me diz aí, me diz aí, me diz aí, me diz aí. 64 pi, letra D, perfeito. Já aprendeu, ó, já aprendeu. É só pegar metade desse, 8, elevar ao quadrado e botar o pi do lado. Ó. Então fica 64 pi. Morreu. 64 pi. Tá a letra D de dado. Olhou e marcou. Né? Olhou e marcou. Então, duas questões que seriam complicadas, a gente consegue fazer elas tranquilamente, né? Tranquilamente. Alguma dúvida, gente? Me diz aí se vocês têm alguma dúvida nessa parte. Me digam, me digam. Tudo 100%, tudo 100%, tem certeza? Ó, o Pai do Céu, gente, isso que é pecado mentir. Dia de quinta-feira, dia de quarta-feira. Deixa eu ver se tem mais algo. Tem mais uma não, né? Essa aqui era a última. Letra E. Era a última, era a última, era a última. Certo. Então, assim, gente, ó. Eu vou deixar os propósitos pra vocês praticarem, pode ser? Vocês praticam. Eu fiz essa 23 aqui, mas depois tu tenta reler e tenta absorver que ela não te deu os raios, né? Ela não te deu os raios, te deu foi essa reta tangente aqui. Professor, então todas as questões têm esse raciocínio? Não, ó, Maria Clara. Depende. Ó, cálculo de coroa. Cálculo de coroa. Tu tem dois raciocínios possíveis. Dois raciocínios possíveis. Quais são os dois raciocínios possíveis? É aquela que ele te dá os dois raios, raio pequeno e o raio grande, que é a questão tradicional, e aquela que ela te dá uma reta tangenciando. Esse macetezinho que eu estou passando, pega a metade, eleva ao quadrado e bota π do lado, é quando ela me dá essa reta tangenciando. Tá bom? Se deu a reta tangenciando e quer ela na coroa, pronto, metade, tal, tal. A outra, que ela me dá os raios normais, eu tenho que fazer pelo caminho normal. Então, acaba que essa daqui era para ser a mais complicada, ela acaba sendo para nós a questão mais simples, né? Pode dizer tranquilo que esse D é o diâmetro da maior e que é metade. Não, não. De forma alguma. Ele não é nem o diâmetro.
Para ser diâmetro, tinha que passar no centro. Ó. O diâmetro é muito maior do que 20. Ó. O diâmetro é muito maior do que 20. Eu não tô dizendo que aqui é o raio ao quadrado, πr ao quadrado. Não. Eu estou dizendo que se tu quer, se fosse πr ao quadrado, tu teria área completa aqui, ó. Tu não quer área completa, tu quer área só da coroa. Só da coroa, tu não precisa pegar πr ao quadrado. Se tu tiver essa distância aqui, ó, metade dela ao quadrado vezes π. Mas essa área não é a área toda, é a área só da coroa. Tá bom? Ela não é o diâmetro, toma cuidado com isso. Isso aqui, a gente chama esse tipo de reta aqui, ó, que imita o diâmetro, mas não passa no centro, a gente chama esse tipo de reta de corda. Ela é uma corda. Ela não passa pelo centro. Tá bom? Belezinha? Então toma cuidado. Mas eu posso dizer tranquilo que se eu pegar metade dela, levar ao quadrado e botar pi da área da coroa, pode ir tranquilo. Isso é a área da coroa. Se eu não tiver essa distância, né, que tu vai te dar os raios aqui. Vai te dar os raios. Normalzinho, normalzinho. Entendeu? Então tem dois raciocínios possíveis para cair a área da coroa aí, né? Dois deles. Aqui a gente viu que é uma questão que poderia humilhar a gente, mas a gente humilhou ela, fez ela praticamente sem fazer nenhum cálculo, né? Muito lindo fazer isso. Muito lindo mesmo. Porque a questão me pediu a área da coroa. Só por isso que eu consegui fazer isso. Tá bom? Tá bom? Certo. Então, assim, eu vou deixar esses propostos. Vou enviar a anotação sim, Maria. Aí eu vou deixar esses propostos para vocês fazerem. Tá bom? Qualquer coisa. Hoje era dia do Carlos, né, gente? Eu acabei entrando também no horário do Carlos, né? Mas sexta-feira pela manhã, qualquer coisa, ele tá disponível. E terça tarde também antes da aula. E terça que vem, como eu disse para vocês, eu não vou entrar em sala, porque eu vou estar em uma viagem. Tá repondo essa aula hoje e a gente só volta na outra. Tá bom? Então, pessoal, que Deus abençoe, tá? Cheiro. Tchau, tchau. Até breve.